Fala aí, pessoal, tamo aí de volta, dessa vez com essa Brastemp, modelo BWT12. Eu vou fazer um vídeo para vocês, pessoal, sobre um defeitinho que é muito comum nessas Brastemp aí. Bastante gente já deve ter acontecido, de travar o agitador dela ali. O agitador é esta peça do meio aqui, ó. Acontece muito dela travar. Aí a máquina só fica centrifugando e não lava. Na hora de lavar, o motor só ronca. Tenta dar a partida para um lado e não consegue. Tenta dar a partida para o outro e não consegue. Vou estar ensinando vocês como resolver o problema. Para isso, a gente vai precisar deitar a máquina para acessar a parte de baixo dela. Já com a máquina deitada, nessa tampa dela tem dois parafusos. Um aqui, outro aqui do lado. Soltamos esses dois parafusos. Os dois parafusos já estão soltos. Aqui no canto dessa peça por dentro, a gente vai puxar ela. Puxa o outro lado também, ok? Essa parte que estava encaixado aqui para prender ela. Então a gente só dá uma pequena puxada que ela sai. Aqui por onde que nós vamos começar os testes, pessoal. Percebem que tem dois parafusos, um aqui e outro ali. Vamos soltá-los também. Assim que soltei os parafusos, gente, vai sair uma peça parecida com essa daqui. Nem todos os casos a peça é 100% igual essa, mas a função dessa peça é sempre a mesma. Primeira coisa que vocês vão conferir, que acontece muito. Aqui tem um cabinho de aço, estão percebendo? Acontece muito de arrebentar esse cabinho de aço. Outra coisa que acontece, essa partezinha aqui se quebrar. Acontece muito isso daqui. Qualquer defeito com essa parte, ela deve ser substituída. Essa pecinha, solta esse parafuso e esse daqui. Essa parte vem um pouquinho para trás. Caso você tenha soltado os dois parafusos de baixo e ela não tenha vindo para trás, tem de soltar esses de cima. Este daqui e esse outro ali, ok? Esse daqui e esse daqui são do motor. Por enquanto a gente não precisa soltá-lo, tá bom? Isso em caso de ter algum defeito com essa peça aqui. Vou me aproximar mais com a câmera para vocês poderem ver melhor ela. Tá certo? Ó, ela pega dali. Desculpa aí, pessoal, mas é que já tá noite aqui. E eu tô fazendo a filmagem à noite, ok? Então, essa peça, quando ela puxa, percebam que ela vai trabalhar aqui. Eu vou puxar ela com a mão. Vou puxar ela com a mão aqui. E percebam que ela vai trabalhar essa parte aqui, ó. Vocês têm que se certificar que quando vocês descerem aqui onde tá essa mola, essa parte tem que vir pra cima. Ó. Certo? É esse o movimento que a peça faz. Estão percebendo? Então, ok. Vocês viram que esse cabinho de aço aqui não está rompido, essa pecinha não está quebrada. Aqui também não está quebrado. Aqui, às vezes, ele acontece de quebrar esse pequeno bracinho aqui, ou esse outro ali também às vezes acontece. Se tiver qualquer um defeito com eles, vocês têm que substituí-la. Se tiver algum defeito aqui, basta soltar esse parafuso aqui, que essa polia sai para trás e vocês conseguem trocar essa peça aqui, ok? Conforme eu disse, os defeitos mais comuns é essa pecinha aqui dá defeito, gente. Esse aqui é um atuador de freio. Aqui o que tem de peça para nós testar, pessoal, que precisa de energia elétrica, é o atuador de freio. A máquina não está conectada na tomada nesse momento, nem nada. Para nós testarmos esse atuador, desconecta esses dois fiozinhos aqui. Nesse caso está marrom e azul, mas às vezes está preto e azul, preto e marrom, alguma outra cor. Vou desconectá-los. Os dois já estão desconectados. Aqui só para mim mostrar para vocês. No caso de vocês, e não precisa vocês soltarem. Estou soltando só para me mostrar para vocês. Por isso que soltei ela dessa parte aqui, ok? Para a gente soltar, eu só dei um pequeno beliscãozinho aqui. Onde estão meus dois dedos. Dei um pequeno beliscãozinho, ela se fecha e sai de dentro dessa cavidade aqui, tá bom? Para a gente testá-la, é com esse cabo de energia. Conectei as duas pontas do meu cabo aqui, ainda não está na energia nem nada. Conectei, certo? Assim que eu ligar na tomada, essa parte aqui tem que puxar, se recolher para dentro, ok? Vou conectar aqui e mostrar para vocês. Perceberam? Vou novamente desconectar a energia, ela sai.
Saiu de novo. Vou conectar novamente. Ok. Puxou novamente, como vocês viram. Isso quer dizer que a peça tá ok. Quando ela estraga, é tipo um motorzinho aqui dentro. Ela não fica fazendo barulhinho, nem vibrando, nem nada na mão de vocês. Caso dê algum defeito, que é bem comum nessa peça aqui, ela deverá ser substituída. Vou desligá-la novamente, pois já vimos que está tudo ok com ela. Vou novamente pôr essa peça aqui no lugar. A peça já está no local de novo. Vou ligar os fios nela. Os dois fios já estão ligados certinho. Então a gente já viu que se o defeito estiver nessa peça, basta substituí-la. Super simples e fácil para substituir. No caso dessa máquina aqui, pessoal, não foi esse o defeito. Foi uma coisa um pouquinho mais grave que aconteceu com ela, pessoal. Eu vou soltar a correia aqui para vocês verem. Puxei para o lado e soltei. Essa peça aqui, a polia. Percebem o jogo que está nela? O que isso daqui quer dizer? A peça que vai ali por dentro, um eixo que vai lá no mecanismo de transmissão, que vai lá no agitador em cima da máquina, que é a parte que fica rodando quando a máquina está lavando. Então, isso quer dizer que esse mecanismo de transmissão se desgastou. Por isso que ele está com esse jogo. E a correia estava forçando ele sentido o motor. Estava fazendo uma força meio violenta nele aqui. Aí, em vez dele ficar bem retinho, do jeito que ele tem que ser, ficar bem retinho, ele ficou um pouco de lado. Por isso que ele não trabalhava. Se ele ficar de lado aqui, eu não... Ó, tem que fazer força para mim rodar ele, certo? E se ele estivesse no meio, a gente roda bem de boa. Aqui, conforme eu tô rodando aqui, o agitador tá rodando lá em cima. Então, esse pequeno desgaste que deu nele fez com que ela ficasse de lado e o motor, a correia, puxasse e não deixasse ela trabalhar por ela ficar forçando de lado. O que eu tive que fazer, pessoal? Nesse motor aqui, a gente não consegue regular ele para baixo ou para cima. Ele vem de fábrica com uma única regulagem e é aquela ali e ponto final. O que eu tive que fazer? Para me mostrar para vocês, eu vou soltar esse parafuso, pois foi aqui que eu fiz um pequeno cortezinho com a esmerilhadeira. Já tá dando para vocês verem ali em cima, né? Vou soltá-lo. Soltei o parafuso aqui. Vou aproximar mais a câmera para vocês verem. Aqui, ó. Percebem o tamanho do espaço agora que ficou? Ficou um espaço aqui debaixo até aqui em cima, nesse cantinho aqui. Tá um pouquinho ruim de vocês verem, mas ele ficou um espaço de aproximadamente 2 centímetros aqui, pessoal. E eu consigo trabalhar com o motor para baixo e para cima agora. Vou mostrar para vocês com o parafuso aqui dentro. Percebem, pessoal, que tem 2 cavidades aqui. Ó, tem essa cavidade quadradinha e aqui em cima essa grande cavidade. Não é aqui que vai o parafuso, é nessa cavidade quadrada pequena. Coloco ele um pouquinho e desci aqui novamente. Ó, percebem que agora eu tenho essa opção para me trabalhar com o motor. Esse espaço que eu consigo regular a correia. Aqui, quando eu coloco a correia no motor, ó, tem a opção de deixar ela bem soltinha, igual tá aqui, ou mais pressionada um pouquinho, que é o que ela deve ficar. Não tão apertada, senão ela vai entortar demais essa polia e não vai rodar. Vai ficar travado. Então a gente só dá uma pequena esticada aqui no motor e apertaria novamente o parafuso aqui. Coloquei o parafuso ali, mas ainda não apertei. Só para ficar mais fácil de eu falar para vocês. Ah, vocês devem estar pensando, ah, mas e por que você não resolve o problema? Dá para resolver sim, pessoal, mas daí é bem complicado. Teria que trocar o mecanismo de transmissão inteirinho da máquina. É uma peça que pega aqui e vai lá em cima no agitador. É uma peça que tem em torno de 40 centímetros de comprimento. E, trocado para o cliente, ela deve estar em torno de uns 550, 600 reais. Pois tem que desmontar toda a máquina para fazer a troca dessa peça. É um pouquinho chatinho de fazer. E, para o cliente, eu só fiz essa regulagem aqui, passei um orçamentinho para ele só dessa regulagem. De momento ele não quis substituir a peça, achou meio carinho aí o valor e não quis substituir. Perguntou para mim o que dava para fazer para ele ainda continuar usando a máquina por mais um tempo, para mais para frente ele trocar a peça. Aí eu dei essa opção para ele aí. Então esse videozinho aí que eu fiz é só para mostrar para vocês, caso você estiver com o agitador
batedor lá da máquina travado. Então beleza, pessoal, um abração aí e até o próximo vídeo.